E aí, como é que vocês estão? Hoje eu tava refletindo a respeito de algumas coisas, né? Tô em uma espécie de sentimento de luto, assim, no dia de hoje. E justamente por isso eu decidi fazer um vídeo, assim. Eu acredito que esses momentos de dor na nossa vida são momentos onde a gente consegue expor muita coisa, né? Sentimentos. São momentos onde a gente é forjado. E assim, o sentimento de luto ele pode vir relacionado a várias coisas. Pode ser relacionado à perda de uma pessoa, de um ente querido, de um parente, de um animal de estimação. Mas existe uma dor de luto assim que já me afetou muitas vezes e eu acredito que também já afetou vocês, que é a de um coração partido, né? Mas assim, geralmente quando a gente fala de coração partido, a gente fala de uma pessoa que você ali gosta de estar perto, que você... Enfim, uma pessoa que você gosta, né? Do jeito dela, talvez da personalidade, da beleza, ou de um conjunto de características. Esse vídeo aqui hoje ele vai ser tipo um diário assim pra mim, né? Vai ser eu expressar algumas coisas que eu tô sentindo. E, e assim, o que me chamou a atenção dessa vez é que as coisas elas mudaram um pouquinho de lado. Durante a maior parte da minha vida, eu geralmente era aquele assim, né, que era rejeitado e tudo mais. Mas em todos os casos, assim, quando eu tive o coração partido, era quando a pessoa, ela dizia que não dava, né, por algum motivo. Talvez não é a hora, talvez eu não tenho certeza, enfim. Mas no dia de hoje, eu fui essa pessoa, né? E só que assim, não foi porque eu quis. Eu acho que isso é um dos sentimentos mais difíceis. Porque quando você perde a oportunidade de estar com alguém porque essa pessoa não quer estar com você, tecnicamente você está ganhando, né? Você não está perdendo algo. Você está tendo a oportunidade de ir lá na frente conhecer alguém que vai te valorizar. Então não é necessariamente algo ruim, por mais que você se sinta assim. E quando você rejeita alguém, geralmente está atrelado a alguma coisa que você tem em mente, né? Talvez você vê que aquilo ali não vai pra frente, não vai dar certo, ou você não tem interesse naquela pessoa, e ali para prevenir e evitar que aconteça algo pior, você opta por não levar aquilo pra frente. Mas assim, hoje o meu caso não foi meio que nenhum dos dois, porque eu fui aquele que teve que fazer a escolha de rejeitar sem querer rejeitar. E aqui eu vou entrar em um tópico que talvez nem todo mundo vai entender, né? Que se chama renúncia. Isso vai fazer mais sentido para quem é cristão, porque a gente sempre escuta falar nisso. Renunciar, negar a si mesmo, enfim. E hoje eu acho que eu tive que fazer assim uma das renúncias mais difíceis. Eu vejo que pior do que você ver uma pessoa te rejeitar porque ela não, enfim, não quer passar o resto da vida dela com você, ou simplesmente porque ela vê que não faz sentido, né? Ou
você ser o rejeitado, né? E, e ver isso como uma oportunidade de futuramente encontrar alguém que vai valorizar quem você é. Eu percebi hoje que o pior de todas as situações, no que se refere à questão sentimental, até porque eu já vivi as duas, e agora eu tô vivendo pela primeira vez a terceira, que é quando você tem que rejeitar alguém que você gostaria muito de ter na sua vida, mas que o cenário, o ambiente, Deus, especificamente falando, te mostra que aquilo ali não tá certo por algum motivo. Pode ser por uma diferença na caminhada dos dois, pode ser, enfim, por N fatores. Mas no nosso caso era os caminhos diferentes, né? Que eu não vou adentrar nisso. Mas hoje foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. Porque eu tive que rejeitar alguém que eu amo e alguém que me amava. Essa é uma decisão difícil porque a gente não consegue entender, né? A gente até pensa assim, poxa, mas eu posso dar um jeito, e a gente até quer dar um jeito. Mas chega um momento da nossa vida que Deus ele fala pra gente, não é assim. Você sabe que não é assim. E, e ainda mais dependendo, né, daquilo que você tá vivenciando, de qual área da sua vida. Por exemplo, as outras áreas da minha vida eu geralmente tenho uma certa facilidade em lidar com isso. Mas essa área do amor, essa área do romance, sempre foi um grande problema pra mim, né? Em vários aspectos. E principalmente porque quando a gente acredita na palavra, né? Um dos nossos objetivos é constituir uma família. E aí quando você vê que você já estava projetando planos, você já estava vendo aqueles sonhos chegarem perto de talvez se realizar, em um determinado momento parece que tudo muda. Mas não é que necessariamente as coisas mudaram, é porque você passa a perceber algo que você não tinha percebido antes. E infelizmente às vezes a gente coloca pessoas acima de Deus. E isso é um grande problema, né? Porque isso é a tal chamada idolatria. Então, quando eu vi que eu cheguei nesse ponto assim, aquilo acabou comigo, né? Porque eu sabia que a partir daquele momento eu ia ter que tomar uma atitude. E infelizmente todas as opções que eu tinha disponível, nenhuma delas permitia que eu continuasse andando com a pessoa. E eu posso dizer que hoje eu experimentei pela primeira vez o verdadeiro significado de renúncia. O verdadeiro significado de escolher algo que você jamais ia querer, mas que você sabe que você tem que fazer isso. Mas por mais doloroso que seja, eu ainda reconheço que foi a melhor opção, sabe? Porque não adiantaria de nada eu levar pra frente algo onde não é aprovado e sustentado por Deus.
Isso é uma situação fadada ao fracasso. Então, pelo menos nisso, eu sinto o alívio de que foi a decisão correta. Apesar de ter sido a mais dolorosa. Então, como eu disse, esse vídeo ele é mais uma recordação para mim, né? Como se fosse um diário mesmo. Mas quem sabe essa não seja a sua situação agora. Talvez não tenha chegado num nível tão profundo, né? Às vezes talvez você nem chegou a conhecer a pessoa muito bem ainda. Mas Deus ele já tem te alertado que esse não é o caminho. Então, eu vou trazer essa resposta para você, né? Às vezes, quando Deus está na nossa vida, existem decisões que são muito dolorosas, mas que devem ser tomadas. Não porque Deus ele quer nos ver sofrer, mas porque Ele sabe todos os caminhos possíveis. Eu te garanto, cara, eu te garanto assim, do fundo do meu coração, que se Ele quer que algo aconteça, vai acontecer. Mas se hoje Ele está falando para você renunciar, por favor, não pensa duas vezes. Não tenta negociar, não tenta subornar, entende? Porque não é uma questão de ser a sua futura felicidade ou algo do tipo. É uma questão de que talvez o seu alicerce está sendo firmado no lugar errado e ele não vai se sustentar. Então, isso aqui vai ser um lembrete para mim. Eu vou rever esse meu vídeo ao longo da minha vida, mas que seja uma resposta para você também. Nem tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus é agradável pra gente, né? Mas é necessário. É necessário. Que a paz de Deus possa estar com vocês, né? E consolar o coração de cada um. Talvez esteja vivenciando isso. Hoje é um dia melancólico pra mim. É um dia de luto. Mas é só hoje. Porque a alegria ela tem que vir pela manhã, né? E se a decisão correta foi tomada, não tem mais o que a gente fazer. Espero que vocês fiquem na paz.